Bom, ontem a gente conversou aqui sobre orçamento público, em especial sobre a desproporção entre passado e futuro no orçamento, sobre a diferença entre o colosso de dinheiro que a gente gasta para bancar despesas relacionadas ao nosso ontem, na comparação com o baixo volume de recursos que a gente gasta ou usa para financiar o que eu vou chamar de amanhã, né? E ficou demonstrado com números, não é uma conclusão que eu tiro, mas ficou demonstrado com os números que de todo o dinheiro que o Estado brasileiro manuseia no ano, ele gasta muito, mas muito mais pagando despesas do passado do que investindo e financiando projetos para tocar o nosso futuro. Me refiro a obras, investimento. Do dinheiro de um ano, mais ou menos o equivalente à receita de 9 meses. 9 meses de um ano. Vai embora pagando dívidas, refinanciamento de dívidas, juros e previdência social. 9 meses. E o equivalente a 4 dias de receita são usados para a rubrica investimento. E a pergunta que eu deixei no ar, deixei na forma de pergunta, mas a resposta é não dá. É se poderia dar certo um país que trabalha olhando para o retrovisor. Um país que gasta o dinheiro de uma vida, uma barbaridade de dinheiro, 9 meses de 12 meses, pagando compromissos do passado. Não tem alternativa de não pagar os compromissos do passado, porque eles um dia foram compromissos que financiaram o nosso futuro, mas foi acumulando. A realidade é que hoje está muito complicado. Não dá. Se a gente não conseguir reservar dinheiro para financiar o futuro, colapso. Então, vamos ter que pensar em alternativas. Hoje, eu queria falar ainda sobre o orçamento, para que também a gente não caia na esparrela de acreditar que certas coisas que a gente diz por aí realmente têm um impacto financeiro que parecem ter. Na verdade, elas não fazem cócega nos grandes números. Eu vou dar um exemplo. O governo gasta perto de 400 bilhões de reais com folha de pagamento. Mais ou menos esse mesmo tanto, um pouco mais, com as transferências constitucionais, estados, municípios, etc. Previdência Social consome quase 900 bilhões de reais. Então, 400 de pessoal, 400 e tanto de transferência constitucional, 900 quase de previdência. Olha só o tamanho desses números. 400, 900, bi. Com rolagem de dívida, amortização, juros, despesas financeiras, 2,7 tri. Aí quando a gente olha para as despesas das quais a gente fala, as quais a gente critica, das quais a gente gostaria de se livrar, e olha para o tamanho delas, a gente tem que concordar que elas deveriam, eventualmente concordar, né? Que elas deveriam ser limadas por razões éticas, por princípios, mas a gente tem que admitir que o efeito financeiro, o efeito econômico, o efeito caixa, o efeito sobre o bolo é muito pequeno. Por exemplo, fundo eleitoral, imoral. Gastar aquele monte de dinheiro dando para os partidos ficar andando de helicóptero, de jato. Por que a gente tem que financiar o jato e o helicóptero dos partidos? Por quê? Por que a gente tem que financiar a campanha cara que eles fazem e entrega para eles um bolo de dinheiro? Só que esse bolo de dinheiro é 5 bi. É muito dinheiro, é imoral. Já foi 2, virou 5. É muito dinheiro. É uma despesa que é um escárnio. Mas 5 bi equivale 1,25% do total que a gente gasta com folha de pagamento. Equivale a 0,5% do que a gente gasta com previdência social. Então, vamos imaginar que amanhã a gente zerasse o fundo. Não tem mais fundo. Qual é a economia real que a gente iria proporcionar ou alcançar? Modestíssima. Muito pequena. Ou seja, a discussão ela tem fundo ético. É no campo ético que a gente tem que travar essa discussão. Mas nós não podemos acreditar que o Estado está quebrado
E a gente diz, mas também com aquele fundo eleitoral 5 bi. E eu odeio o fundo eleitoral. Aí vamos lá, Congresso Nacional, 10 bi de reais por ano. É quase tão caro quanto o Congresso americano. É um absurdo que o Brasil tenha um Congresso quase tão caro quanto o Congresso americano, que tem uma população maior do que a nossa. Não é razoável. Não é razoável. Tinha que custar menos. Para que ter 3 senadores quando a gente poderia ter 2? Por que a menor bancada estadual tem que ter 8 deputados e não pode ter um deputado? O estado pequenino não pode ter 1 deputado? Por que não? Por que não? Ainda assim, são 10 bilhões de reais o Congresso Nacional por ano. Se a gente cortasse a despesa, 1/3 da despesa, cortaria 3 bi. Quanto que é 3 bi no efeito total? Nada. Nada. Bom, então, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que cortar a despesa, que é essencial, ser um cortador de despesa, que é fundamental, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, 5 bi aqui, 2 bi ali, e tem que achar um monte de lugar onde a gente gasta 2 bi, 5 bi, 10 bi, 2 bi, 3 bi, 4 bi, para poder fazer algum efeito. Tem alguma... Ih, perdemos travou aí a conexão com o Eduardo Oineg. Sem problemas, vamos refazer rapidinho. A gente vai restabelecer o contato contato. para que ele conclua o raciocínio. Direto de sua mansão, né? São muitos aposentos, sinal de internet 5G. Vai ver que o rebatedor tá longe hoje, né? Deve estar uns 4 quilômetros dele, mais ou menos. O 5G já chegou à casa do Eduardo Oineg. Mas só em alguns cômodos. Mas só em alguns cômodos. Hoje ele está um pouco afastado, onde ainda é o sinal 4G. Também com o retorno de Eduardo Oineg. Pegou o sinal do 5G na casa do Oineg? Não. Caiu tudo aqui. Caiu tudo. E aí eu fui usar o aplicativo que a gente tem no celular, que para emergência sempre funciona, e ele tá pedindo um login com nome, e-mail, senha, o diabo. Que você nunca sabe, né? Não tinha. Até ontem não pedia. Hoje passou a pedir, deve ter vencido aqui o aplicativo. Mas eu estava falando... E depois a gente pode até comentar da pesquisa Quest. Eu estava falando que é um pouquinho de corte aqui, um pouquinho de corte ali. Então você pega, por exemplo, dedução do imposto de renda que favorece a classe média alta. É uma renúncia de 30 bilhões de reais. É um bom dinheiro, mas é 30. O pessoal é 400, entendeu? É bom. Zona Franca de Manaus, imagina, se você cortar todo o benefício, você está falando de 55 bi. Também é um bom dinheiro. Mas olha o efeito social de cortar todos os 55 e quanto que isso impacta. Então, o corte é um trabalho árduo, é constante, é pulverizado, é de formiguinha. Não tem uma tacada de mestre. Então, a gente não pode cair na conversa fiada que alguns candidatos têm, principalmente candidato a deputado, né, senador, mas candidato a presidente também tem esse papinho. Nós vamos cortar os supérfluos e tal. Olha, eu não consigo imaginar um supérfluo maior do que o fundo eleitoral. Também não consigo imaginar algo como as emendas parlamentares, que a gente pega e fala, pô, mas a emenda parlamentar, a emenda secreta, são 30 bi. Mas esses 30 bi... se eles não forem direcionados pelos deputados, serão direcionados pelo governo federal. Quer dizer, não é um dinheiro que você pode falar, não, vamos limar tudo. Ok, vamos limar. Então, não haverá um pedaço do orçamento dedicado à aplicação nos estados e municípios. Haverá. O que você vai é tirar o padrinho do dinheiro. Só para dizer que é muito mais complicado do que parece. E você vai entender. Chega na sua casa e tenta pegar o teu orçamento e fala, vamos meter a faca aqui para ver se dá. Não dá, não é fácil, você não acha. Aí você acha um tantinho aqui, um tantinho ali, mas você não acha um monte de dinheiro para cortar de tudo que é lado. Não tem um monte de coisa que você pode cortar. Então qual é a alternativa possível para você conseguir organizar o orçamento? É você começar... Eu até tentei me conectar. Pronto, olha, me conectei. Estou entrando de novo? Tá sim. Caiu tudo, agora a gente está te vendo. Tudo. Voltou. Tá voltando, aos pouquinhos volta.
Mas a alternativa é dar um jeito para que certas tarefas do Estado sejam feitas pela iniciativa privada, não tem jeito. É a política de concessão, é você permitir que o Estado possa explorar a iniciativa privada possa explorar certos serviços. Do contrário, você vai ter que aumentar tributo. E aí é uma loucura. Nós não podemos chegar nisso, porque a gente já tem uma taxa de tributação que é assombrosa, que é 1/3, quase 35% de tudo que a gente ganha. Encaixado em tudo que a gente compra, é uma loucura. E a gente quer fazer uma reforma tributária. Os dois candidatos assumiram o compromisso com reforma tributária. Reforma tributária não pode ser para aumentar e para piorar a nossa vida. De alguma maneira, quando o presidente Jair Bolsonaro fez uma desoneração e aprovou no Congresso Nacional uma redução de impostos federais e alguns impostos, o ICMS, sobre combustível, isso tira a receita dos estados. E aí? Tirou receita. E no campo das despesas? Eu estou falando das despesas federais. Mas a gente poderia falar a mesma coisa das despesas estaduais e das despesas municipais. Está cheio de impurezas. Mas para fazer uma varredura, para fazer uma faxina, para a gente cortar essas despesas, é de pouquinho em pouquinho, em cada rubrica, em cada retranca, em cada cantinho, tem uma coisa para cortar. O governo federal adiou, por exemplo, concursos públicos e com isso reduziu o custo com o pessoal. Por quê? Porque viria uma reforma administrativa. Vamos contratar só já os novos funcionários com as novas regras. Mas a reforma administrativa não saiu, aí começa a fazer falta pessoal aqui e ali. Então precisa aprovar logo a reforma administrativa. Vê que é um nó, um grande nó. E eu queria falar sobre esse grande nó. Porque os candidatos, e no debate a gente viu, ficam falando um do outro o que um e o outro não fizeram, o que um e o outro farão também, prometendo que, ao sentar no comando desse navio, eles podem levar o navio para onde eles quiserem. Não, eles podem levar o navio para onde eles puderem. E eles podem muito pouco, se a gente não enfrentar essas amarras que eu acabei de mostrar, entre outras amarras que a gente pode discutir aqui em outros dias. Essa é uma amarra muito forte. Eu comecei a tocar nesse assunto ontem, queria falar mais dele hoje. Não vou ficar fazendo da nossa vida um inferno de ficar falando de orçamento toda vez, mas é para você ver que o discurso fácil de boteco é falar também com esse Congresso caro, também com esse Judiciário caro, também com esse fundo eleitoral, e aí você vai somando desses também, e você vê que não dá, somando tudo, não dá 1/4 da folha de pessoal. E não dá 1/20 da despesa que a gente tem com pagamento de dívida e juros. Então onde é que está o problema? O problema está no custo do Congresso Nacional, do ponto de vista ético, sim. Mas e do ponto de vista financeiro? Não. Só que na desculpa, ou com a desculpa de que nada do que a gente faz produz um impacto grande, são apenas 10, são apenas 20, são apenas 30, são apenas 12. A gente vai inchando de pouquinho, como quem engorda ao comer mais do que gasta, só que aos pouquinhos. Quando percebe, trocou um furo do cinto, mas demorou 8 meses, 10 meses. No caso do governo, demora 8 anos, 10 anos. Mas quando a gente olha para 8 anos, 10 anos para trás e olha o que a gente fez, a gente inchou as despesas do governo e arrebentou o bolso do contribuinte. E racionalidade e qualidade de serviço público que é bom não veio. Esse é o nó, a gente tem que pensar sobre isso, por isso eu fiz questão de voltar a esse assunto hoje de novo.